Olá, tudo bem com você? Olha eu aqui de novo, professor Hernani Freitas, para conversarmos um pouco mais sobre história, né? História é bom, nos ajuda a compreender como é o nosso país, como é o nosso mundo e como nós vamos desenvolvendo as possibilidades do saber e as possibilidades do conhecimento, tá bom? Lembrando que o material escrito que nós vamos usar nessa aula foi organizado pelo professor Felipe Reis e a narrativa é minha, professor Hernani Freitas, tá bom? Eu conto com você até no final do nosso vídeo para nós aprendermos hoje um pouco sobre a expansão territorial brasileira, né? E tudo que acontece à sua volta, em todas as regiões. Fique comigo até no final, né? Não deixe de dar o seu like aí no meu canal, não deixe de se inscrever, não deixe de clicar lá no sininho para ativar as notificações e não deixe de indicar para os seus amigos, tá bom? Estudar, 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 né? Deus ajuda quem senta e estuda. Bora lá, vamos falar então da expansão territorial brasileira, né? A expansão territorial brasileira, gente, ela está associada à grande diversidade de atividades, né? Não é só uma atividade que existe no Brasil, como nós sabemos, o Brasil é muito diverso nas culturas, nas comidas, em tudo, e até na nossa história, não é verdade? Então, o Brasil colônia ele vai se desenvolvendo a partir e vai ocorrendo essa grande expansão demográfica, né? O Brasil é um país continental, um país muito grande, né? Em decorrência da crise da cana-de-açúcar no Nordeste, então eles vão adentrando mais para os sertões, vão adentrando mais para o interior do país, né? E quando nós falamos de Brasil colônia, nós estamos falando daquele momento em que Portugal é a metrópole e o Brasil a colônia. O Brasil está ligado a Portugal e devendo tudo a Portugal, né? Então, os portugueses queriam aí que o Brasil desse dinheiro e que eles levassem as nossas riquezas para lá, né? Então, após a União Ibérica acontece entre 1580 e 1640, houve uma anulação do Tratado de Tordesilhas. Olha que nome bonito, né? Tordesilhas. Então, esse Tratado de Tordesilhas é que definia lá. Para um lado, as terras encontradas serão de Portugal, para o outro lado, as terras encontradas serão da Espanha. O Papa definiu isso, né? E os outros países ficaram muito bravos com isso, viu? Queriam ver o atestado de Adão aonde definia isso. Então, o fim do Tratado de Tordesilhas possibilitou, então, né, que as regiões mais afastadas do litoral brasileiro fossem ocupadas pelos colonos, porque os portugueses se interessavam mais pelas regiões litorâneas, porque estava mais perto deles chegarem com os navios, tal, próximas ao mar, né? E aí eles ficam mais ligados aí à parte litorânea e tal. E a colonização espanhola não se interessou muito pelo Brasil, né? Eles foram mais para outros países aqui que fazem fronteira com o Brasil. Na região Nordeste, olha para você ver que legal. Na região Nordeste, o litoral foi o primeiro local de ocupação portuguesa, né? Então é na região Nordeste que se desenvolve bastante a cultura da cana-de-açúcar, né? O interesse econômico na região Nordeste era a cana-de-açúcar, né? E também por motivo de defesa militar, né? Ocuparam lá a região litorânea para que outros países não viessem a ocupar, né? Já no interior do Nordeste, ele foi povoado pela expansão pecuária. Então, a criação do gado, por exemplo, próximos ao Rio São Francisco, próximo ao Rio Jaguaribe, ela foi bastante intensa e ainda é bastante intensa, né? Então, a figura do vaqueiro no Ceará, por exemplo, representa bastante essa cultura nordestina, essa cultura do norte, né? Que é uma região muito bonita. Hoje o turismo é muito legal nessa região, tá bom? Vale a pena conhecer. A região do Sudeste e do Centro-Oeste, elas foram povoadas principalmente pela ação dos bandeirantes. Os bandeirantes eram aqueles caras que saíam lá de São Paulo, do Piratininga, que hoje é a cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, que foi fundada pelos jesuítas. Ainda tem um colégio lá no Largo do São Francisco, que deu início à vila ali de São Paulo, do Piratininga.
Então, a partir dali, eles vão saindo em busca de ouro, em busca de prender nativos, em busca de buscar índios para poder fazer o trabalho como, né, a partir da escravidão. É no final do século XVII, início do século XVIII, né? Legal, viu? Não esquece aí de curtir o nosso canal, porque aí no nosso canal do Prof. Hernani Freitas tem muita coisa boa, viu? Então, é no final do século XVII, início do século XVIII, que as cidades mineiras vão começando a fluir, porque é encontrado ouro nas Minas Gerais, né? As muitas cidades que hoje nós conhecemos como cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Tiradentes, Diamantina, São João del Rei, Tiradentes, e por aí vai, são várias e várias cidades, né? O ouro vai ser encontrado também em outras regiões, Mato Grosso, Goiás, mas é em Minas Gerais que vai ocorrer essa intensificação. E o ouro vai ser tão importante que vai fazer com que o governo de Portugal mude sua capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar mais próximo da área aurífera, viu? Então, e lembrando que Minas Gerais agora está completando 300 anos, olha que legal. Minas Gerais está completando 300 anos. Tenho certeza que você vai estudar alguma coisa sobre e valorize aí o nosso estado, que o nosso estado é lindão demais, né? A região norte teve aí como processo de povoamento a atuação dos bandeirantes também, né? Que foram em busca das drogas do sertão. Mas, prof, o que é isso? Que droga do sertão é essa? O que são drogas do sertão? São as chamadas especiarias da Amazônia, por exemplo, Guaraná, né? Para comercialização. Então, eles entraram a Amazônia adentro para poder buscar essas chamadas drogas do sertão. Pena que hoje estão desmatando a nossa natureza, né? Não estão valorizando tanto a nossa Amazônia, que é um cartão postal para todo mundo e é o nosso pulmão, né? E na região sul, a região sul ela foi incentivada a sua ocupação para controlar as fronteiras com a América Espanhola, né? Então ali nós tivemos uma grande ação dos jesuítas, né, dos jesuítas que fundou a cidade de São Paulo. Os jesuítas vão fundar as suas missões. Os jesuítas, aqueles padres que vêm com as embarcações, que vai fazer um grande papel aí com a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. E lembrando, o Papa Francisco, o atual Papa, é da congregação dos jesuítas, tá bom? As expedições militares. Essas expedições militares do governo português, né, o governo português vai organizar várias expedições militares, especialmente com o objetivo de ocupar e defender o território brasileiro, quando os portugueses veem que outros países estão interessados pelo Brasil, na França, Holanda, dizem que até os chineses já tinham passado por aqui, e aí os portugueses vão se interessar mais pelo Brasil quando o comércio de especiarias lá vai diminuindo, né? Então, lutando contra os estrangeiros e contra os indígenas, porque os indígenas também, eles queriam defender a sua terra, que são nossos primeiros habitantes, né? Então, eles vão criar aí cidades importantes, como a Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em 1584, hoje a atual cidade de João Pessoa, né? O Forte dos Reis Magos, em 1597, hoje atual cidade de Natal, e a Fortaleza de São Pedro, em 1613, hoje atual cidade de Fortaleza, né? E o Forte do Presépio, 1616, hoje atual cidade de Belém, com o intuito de proteger o litoral brasileiro, né? A partir de 1750, o governo passou a direcionar as expedições sertão adentro, procurando uma forma de ocupar efetivamente o oeste e o sudeste e, ao mesmo tempo, de conter o avanço espanhol, né? E essas expedições começaram a desconsiderar o Tratado de Tordesilhas, né? Que vai ficar aí desdeixado, que vai ser deixado de lado, né? Então, o objetivo era controlar, por exemplo, o Rio do Prata, ponto estratégico que servia de entrada para o interior do continente, e também de fixar uma fronteira natural
os portugueses fundaram, então, em 1680, tá? Se não me engano a memória, em 1680, na margem esquerda do Rio do Prata, em frente a Buenos Aires, a colônia de Sacramento, né? E os bandeirantes. Desde o início da colonização, os portugueses exploraram o território em busca de ouro. As expedições eram organizadas e financiadas pelo próprio governo, que tinha esses objetivos e eram chamados de entradas, chamados de bandeiras, né? Eram chamados de entradas ou bandeiras. Possivelmente a primeira expedição oficial com o propósito de encontrar o ouro foi feita em 1504, comandada por Américo Vespúcio, tá bom? Então, essas expedições passaram a ocorrer, sobretudo, a partir do século XVII. Então, nessa época, boa parte da população de São Vicente migrou para a vila de São Paulo, fugindo da miséria provocada pela crise econômica açucareira. E na vila de São Paulo, e geralmente saíam os bandeirantes, São Paulo do Piratininga, né? Esses aventureiros, eles iam em busca de condições melhores para sobreviver pelo sertão, iam a pé, a cavalo, de canoa, ultrapassando os rios, e iam se estabelecendo, né, em alguns lugares. Os bandeirantes tinham basicamente 3 objetivos: atividades de interesse que variavam conforme a época e a região. Eles iam lá capturar índios, eles vendiam índios, né? E eles eram de forma lucrativa durante o período que os holandeses também tentavam controlar o Nordeste. Olha para vocês verem que coisa chique, né? Então, eles vão procurar metais preciosos que vão encontrar nas Minas Gerais, por volta de 1693, no Mato Grosso, em 1718, e em Goiás, em 1725. Então, combater os índios, capturar os escravos fugitivos, em alguns casos, autoridades do governo, os senhores de engenhos, os criadores de gados, eles chegam a contratar os serviços dos bandeirantes, tá bom? Os jesuítas também vão fazer um trabalho muito bom na América, né? Os jesuítas eram os padres que pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica, que tem como objetivo a pregação do Evangelho pelo mundo. Essa ordem religiosa foi criada em 1534 pelo padre Inácio, pelo então Inácio de Loyola, hoje Santo Inácio de Loyola, e foi oficialmente reconhecida pela Igreja, pelo Papa Paulo III, em 1540. A proposta dos padres jesuítas era a divulgação do cristianismo. Então, eles vão participar atuando, né, literalmente no Brasil colônia. Então, na Europa, os jesuítas surgiram como parte do movimento na Contra-Reforma. E eles tinham como importante missão impedir o crescimento do protestantismo. Os jesuítas vieram para o Brasil, né, liderados por Manuel da Nóbrega, e chegaram na colônia em 1549, junto com o governador Tomé de Souza, primeiro governador geral enviado por Portugal. A principal função dos jesuítas ao virem para o Brasil era evangelizar, catequizar e tornar os índios cristãos que habitavam aqui na nossa terra, tá bom? Olha que legal. Agora vocês vão resolver as atividades propostas pelo professor e vão curtir bastante aí, responder e ver o que vocês aprenderam. Se não entenderam alguma coisa, fale com o seu professor, ou então busque, né? Pesquise, olhe no seu livro didático, olhe na internet, ou entre em contato com o professor, tá bom? Não deixe de entrar em contato com o seu professor. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Um grande abraço para você e não deixe de curtir o meu canal aí, tá bom?